Bom dia, meninas. É sábado, são agora 8h20 da manhã. Parámos só para pôr gasolina e vamos então arrancar para a nossa viagem. Nós vamos até a Alemanha. Eu ainda não sei bem a localização, o marido é que sabe. Portanto, quando a gente lá chegar, eu mostro-vos. Para começar, a gente foi visitar aqui a vila de Cochem. Eu deixo-vos aqui algumas imagens do nosso passeio. Fui filmando assim um bocadinho das ruas e dos locais que achei bonitos. Depois de visitarmos o centro da vila, voltámos para o nosso carro, pois pensávamos que o castelo de Cochem, aquele que fica assim no alto da colina, que tinha um parque dele, um parque privativo, ou que tinha alguma estrada até lá. Mas não, basicamente a gente teria que ir mesmo a pé até lá, era andarmos pela vila e subirmos até ao castelo. Portanto, deixámos esse castelo de lado, visto que já tínhamos visitado a vila, e fomos até outro castelo que se chama Burg Eltz. Ficava a cerca de 40 minutos dali, um bocadinho mais para a frente, e fomos então visitar esse castelo. Para quem não sabe, eu há uns tempos atrás, quase há cerca de meio ano atrás, tive um acidente. Torci um pé a visitar um castelo do género. Pois é, e eu ainda vou fazer um vídeo aqui para o canal sobre esse acidente. E então a gente estaciona o carro e eu deparo-me que tem um caminho pedestre de cerca de 1,5 km até ao castelo. E eu fico ali, ok, desta vez eu não vou ver as vistas, eu vou com cuidado, vamos devagarinho e eu não vou cair. Então fomos nas calmas até ao castelo. Chegámos ao castelo. Visitámos o castelo tanto por fora como por dentro. Tem a parte do castelo e a parte das câmaras, que é assim a parte da cave, a parte de baixo do castelo. E dentro do castelo não se podia filmar, então eu não filmei nem tirei fotos de nada. E a parte das câmaras já se podia, mas basicamente aquilo eram loiças e tesouros, então também não interessava assim muito estar a partilhar, além de que tinha imensa gente. E o que eu gosto mesmo de visitar é o castelo em si. Podes andar, vai, anda lá. Ah? Gosto da arquitetura, gosto das decorações, gosto de saber a história. Por exemplo, havia lá uma sala que era toda pintada à mão. E cada parede eram sempre os mesmos desenhos, sempre os mesmos motivos florais. Mas cada parede era uma época do ano, uma estação do ano. Então tínhamos o outono, o inverno, a primavera e o verão. Então achei isso interessante. Gosto de conhecer as histórias em si. E de ver as coisinhas antigas, as cozinhas antigas, os lavatórios, os fogões, os fornos a lenha, essas coisinhas assim, os utensílios. É isso que eu gosto de ver nos castelos e é por isso que a gente vai visitar castelos, porque eu adoro as pedras, as cores, as decorações, é mesmo um sonho. Depois de visitar o castelo, o Burg Eltz, viemos então de regresso ao parking, mas desta vez já não vim a pé, desta vez viemos de minibus, que eles tinham lá um minibus que fazia o trajeto do parking dos carros até ao castelo. À vinda para trás passámos Cochem e logo depois dessa cidade existe um museu que se chama Moselland Museum e basicamente aquilo é um café-restaurante que na parte de cima
Fizeram um museu com tratores antigos, com máquinas antigas, com utensílios antigos, de cozinha, de café, de casa em si. Eu deixo-vos aqui algumas fotos do museu conforme eu estou aqui a falar, mas quem quiser ver assim mais fotos e mais ao detalhe é passar pelo Instagram da nossa casa, porque eu vou lançar um reel, em princípio, ou hoje, domingo, ou amanhã, segunda-feira. Eu tenho que editar, não é? Vou lançar um reel então com umas fotozinhas do museu, mesmo só do museu. E quem quiser ver as coisas mais diariamente, porque eu, apesar de estar a filmar este vídeo, eu fui tirando fotos e fui partilhando nos stories, portanto há sempre aquele extrazinho no Instagram que não aparece aqui no YouTube. E, portanto, convido-vos sempre a passar por lá. E caso sejam novos aqui no YouTube e que não nos sigam por lá ou vice-versa, saibam que eu no meu perfil do Instagram tenho aqui os highlights e eu meto aqui todas as viagens e museus e passeios que a gente faz. Portanto, é só procurarem o país, veem o nome na capa e podem ver os nossos passeios que a gente fez. Assim, pronto, um pequeno à parte, não é? Depois de visitar o museu, viemos então até casa. Hoje é então domingo, vou partilhar um bocadinho da nossa manhã com vocês. Aproveitei e deixei-vos aqui a receitinha do chocolate quente que costumo fazer para o meu filho. Basicamente eu meto 2 a 3 colherzinhas de chocolate, um bocadinho de água para o diluir, água a ferver e depois leite e finalizo com um bocadinho destes marshmallows e já está. Como já é rotina nas nossas manhãs de domingo, o marido foi até à padaria daqui da aldeia, padaria pastelaria, e trouxe uns bolinhos e uns pãezinhos. E eu achei super engraçado este, porque ele trouxe por ter o pudim e por ser para o miúdo, mas isto parece mesmo um coelhinho. Entretanto, hoje é dia de arrumar a roupa. Eu tenho aqui um cestinho de roupa mesmo ao meu lado, que vou arrumá-lo já de seguida. Portanto, hoje é dia de arrumar roupa e é dia de fazer as camas de lavado. A do miúdo eu já fiz na quinta-feira, acho que foi na quinta-feira, foi quando eu partilhei com vocês nos stories. Portanto, a caminha do miúdo já está feita de lavar, falta a nossa. Já tirei os lençóis, já estão a lavar e o miúdo e o meu marido foram dar uma volta de bicicleta. Quando eles voltarem, fazemos a cama, fazemos o almoço. E é isso. Hoje o nosso almoço vai ser raia. Basicamente o que precisam é de batatas, de louro, de raia e um bocadinho de sal. Põe tudo na panela a cozer. Enquanto isso cozinha, vamos fazer um molho, que é azeite, alho. Deixam estrugir o alho. Quando ele estiver assim meio frito, não a queimar, mas meio frito, juntamos o colorau e também um bocadinho de vinagre. Este molho é universal, dá para isto, mas também dá para carne grelhada, por exemplo. Depois colocamos, depois de cozido e descorrido, colocamos então o molho por cima. E está pronto. Uma refeição rápida e boa. E hoje estamos inspirados aqui nas receitas e como vocês viram, eu partilhei com vocês um bolo de coco no Instagram. E o que a gente vai precisar para esta receita são de 4 ovos, que vamos começar por bater. Depois, a estes 4 ovos inteiros, juntamos uma caneca de óleo. Voltamos a misturar tudo muito bem.
De seguida, adicionamos o açúcar, 1,5 xícaras, 2 de açúcar. Depende do vosso gosto. Se quiserem menos doce, metam menos açúcar. Se quiserem um bolo normal, eu também não meto muito doce, atenção. Metam então uma canequinha e meia. De seguida juntei 1 caneca de água e 1 caneca de farinha. E fui envolvendo aos poucos. E repeti o mesmo processo. Mais 1 canequinha de água e mais 1 caneca de farinha. A massa fica assim um bocadinho aguada, mas é o que depois torna o bolo, como é que eu vou dizer, úmido. Ele vai ficar assim úmidozinho, macio e derrete na boca. Portanto, é um bolo de coco mesmo muito bom. Isto é uma receita brasileira que eu segui de um canal brasileiro. De seguida juntei aqui meia caneca de coco ralado. Podem juntar um bocadinho mais, se gostar mesmo do sabor forte a coco. E o fermento em pó. Verti tudo então para uma forma previamente untada e levei ao forno até dourar por cima. Espetei o palito, vi que já não estava a colar e voltei então a retirá-lo do forno. Esteve cerca de 40 a 45 minutos no forno, em média. E aqui está o resultado do nosso bolo. Ele aqui ainda estava quente, então estava-se assim meio a desfazer, mas depois de frio ele já não se desfaz. E fica sempre fofinho. Após almoço e após fazer o bolo, que o bolo já ficou prontinho para quando a gente regressar a casa, viemos aqui passar a tarde ao mini golf aqui da nossa aldeia. Sim, isto é uma aldeia, pessoal. Mas as pessoas não têm noção das atividades que aqui este cantinho oferece. Então viemos aqui passar a tarde pela primeira vez ao mini golf. A gente já cá tinha passado ao lado, mas nunca tínhamos realmente feito mini-golf. E basicamente isto tem umas 18 pistas, 18 percursos destes, né? E fizemos-los todos, um a um, conforme íamos conseguindo fazer o primeiro. Passávamos para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E jogávamos já à vez. Por exemplo, um jogava até conseguir acertar no buraco, o outro jogava até conseguirmos acertar. E foi uma tarde muito bem passada, a repetir, sem dúvida. Depois do mini-golf, a gente ainda foi um bocadinho para o parque, que fica aqui mesmo ao lado do mini-golf, para o miúdo andar um bocadinho nos escorregas e nas escaladas. Esta pista eu filmei porque é a pista que eu achei mais fácil e a que eu gostei mais, onde basicamente a bola só tinhas mesmo para tirar uma vez, passava ali entre as rochas e ia ter ao outro lado. Mas pelos vistos foi a mais complicada para o miúdo. Tenho-vos a dizer que a batutice dele, ele conseguiu pôr todas as bolas em todos os lugares. Claro que não joga da maneira certa, mas também foi a primeira vez que ele jogou, portanto está tudo certo. Posso-vos dizer que viemos a boa hora, porque a gente veio entre as 2 e as 3, mais ou menos, e depois disso isto encheu, o minigolf ficou cheio. E claro que é mais prático e mais fácil de jogar sem termos pessoas à nossa espera, não é? Então, foi um bom horário para virmos. Eu aqui já estava a dizer que ele tinha que jogar com mais força. Termina aqui o nosso vlog deste fim de semana. Daqui a gente vai até casa preparar-nos para mais um início. Tchau, tchau, meninas. Diz lá, então, o que é que estavas a dizer? Pés, olha. Diz tchau, diz. Tchau, meninas. Tchau.